Olá, gente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui numa noite de segunda-feira para falar com essa comunidade que eu amo tanto. E eu espero que o Mestre Jesus se faça presente durante a nossa fala, para que a gente possa sair daqui com uma sensação melhor do que a que a gente entrou. Tá certo? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lei de adoração. Vocês estão conseguindo entender bem com esse microfone? Estão? Ótimo. Ontem, eu vou fazer aqui um merchan do curso básico. Ontem, no curso básico, tem até algumas pessoas que estavam aqui. Nós estudamos sobre lei de adoração. Eu pesquei várias coisas de Tia Cida e trouxe um pouquinho para vocês, com um outro olhar, uma outra vertente. Eu espero que a gente saia daqui ok. Vamos pensar um pouco hoje sobre lei de adoração. E antes da gente começar, eu queria fazer um combinado, tá? Meu combinado é sempre o mesmo. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode fazê-las, tá certo? Agora a gente vai fazer de uma forma que não tumultue. Então a gente pode levantar a mão e falar sem problemas. Se eu souber responder, beleza. Se eu não souber, eu peço ajuda a Cida, que está aí, fresquinha de lei de adoração. Vamos lá, quem tiver online também quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá, gente? A lei de adoração, ela está inscrita nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, na parte terceira. É a segunda lei, tá? Depois de lei divina ou natural, que Cândida trouxe na sexta-feira. Não é isso, Cândida? Foi sexta? Existe em O Livro dos Espíritos uma parte inteira dedicada às leis morais, tá certo? E essas leis morais, mais lá na frente eu vou dizer para vocês o que elas podem, o que elas trazem para a gente. Mas em lei de adoração, temos alguns subtemas. Objetivo da adoração, a adoração exterior, vida contemplativa, da prece, politeísmo e sacrifícios. E aí, quando a gente pensa, mas o que Kardec, esse homem, eu comentava um pouquinho mais cedo, tão inteligente, que foi tão perspicaz, por que ele criou uma parte de O Livro dos Espíritos para tratar só das leis morais? Alguém tem alguma ideia? Por que será? Alguém já parou para pensar sobre isso? A gente nunca para para pensar sobre isso, né? Por que Kardec cria uma parte exclusivamente para tratar de leis morais? Bom, quando ele traz as leis morais em O Livro dos Espíritos, ele dá para o homem um tripé, que é a relação desse homem com Deus, a relação desse homem consigo mesmo e com o próximo. Quando a gente pensa em leis morais, a gente subentende que elas são leis naturais, elas são inatas, elas estão regendo o homem na sociedade, nas relações que ele estabelece na sociedade, nas relações que ele estabelece com ele mesmo e, essencialmente, na relação que ele estabelece com o Criador. A gente nunca para para pensar sobre isso, né? Por que a gente fala de lei de adoração, lei de trabalho, lei de progresso, lei divina ou natural, lei de conservação? A gente não imagina o quanto que tudo que nós fazemos, todas as relações que a gente estabelece com o outro, com Deus e consigo mesmo, estão intimamente relacionadas com essas leis. E todas as leis, todas essas leis e as relações que nós estabelecemos, elas precisam estar pautadas em um sentimento que é fundante, é fundamental para tudo. Que sentimento é esse? Qual?
Ó, gente, eu sou pró, viu? Eu vou logo avisando. O professor tem dificuldade de falar sozinho. Então, falem comigo. Todas essas leis, elas estão pautadas em um sentimento único, que é o amor. Todas elas nos levam inevitavelmente pelos caminhos do amor. Vamos lá. Adoração. O que é isso? E aí vem a vida de pró, tá? Não. O que é isso? Vamos buscar o significado de adoração no dicionário. Ato ou efeito de adorar, o que está intimamente relacionado à palavra veneração. Culto que se rende a alguém ou a algo considerado divindade. No sentido vulgar, prestar culto à divindade. Então, que divindade é essa? Independe, tá? Então, eu posso adorar a qualquer coisa, partindo desse princípio, tá? Eu posso venerar o que quer que seja. Eu posso render um sentimento de adoração ao que quer que seja. E a gente vai ver isso em politeísmo e sacrifício, que está no finzinho de A Lei de Adoração. Eu trouxe ela para o início para organizar melhor a mim. Então vamos lá. Politeísmo e sacrifício. Quando a gente pensa em politeísmo, o que é politeísmo? Poli, vários. E teísmo? Deuses. Então, seria o culto a vários deuses. A adoração a vários deuses. Historicamente, tá? Se a gente for pensar em qualquer cultura que seja, inicialmente o homem rende adoração a vários deuses. E isso é processo. Mas processo de quê, Alice? Quando eu paro para pensar na história da humanidade, em todo o caminho percorrido, né, de alguns milhares de anos até aqui, o homem de ontem, nós ontem, éramos diferentes do que somos hoje. Estávamos num estado evolutivo em que as coisas ainda nos pareciam um pouco confusas. A gente não tinha tantos conhecimentos e tanta evolução intelectual e moral como temos hoje. Então, fazia parte do processo da humanidade que ele estivesse rendendo culto, né, e fez parte do processo da humanidade render culto a vários deuses mesmo. E quando é que isso acontecia? Quando algo fugia à compreensão. Tudo que fugia à compreensão tinha um caráter divino. Então, se eu não sei explicar o raio, o trovão, logo fugiu a minha compreensão, é divino. Se eu não sei do que se trata, se eu não sei para que serve, se algo nasce todos os dias, e esse algo que nasce todos os dias ilumina na ausência da luz, numa época em que não existia luz elétrica, se ilumina, se alimenta a produção, a minha plantação, se faz com que o meu alimento cresça, se faz com que eu me mantenha aquecido, logo é divino, porque me mantém vivo. Então, tudo que fugia à compreensão era atribuído pela humanidade aos deuses. E existiram e existem até hoje, porque ainda existem culturas politeístas e está tudo bem. Ao longo da nossa história, o culto a vários deuses. Nós vimos na sociedade, a gente tem o exemplo, né, muito forte e que de alguma maneira foi uma cultura que acabou se espalhando pela forma como se deu, né, o movimento
Mas a gente vê os deuses egípcios, os deuses gregos, e essa cultura grega e essa cultura egípcia que de alguma maneira influenciou várias outras culturas. Bom, os homens, eles não compreendiam a Deus como fonte de bondade. Então eles criavam um Deus que se assemelhasse a ele. E a gente vê isso até episódios mais recentes. A figura de Deus era sempre como semelhante ao homem. E a gente tem algo que é muito comum, né, de se dizer, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E na verdade, quando a gente para pensar, nós fazemos Deus à nossa imagem e semelhança. Porque a gente acredita num Deus punitivo, a gente ainda tem necessidade de acreditar num Deus que é vingativo, num Deus que é orgulhoso, colérico. E em muitos momentos, não é? Até hoje a gente ainda tem, né, esse tipo de referência de Deus, mas no passado isso era muito marcante. Essa imagem do Deus que era o Deus semelhante a mim. E ainda a figura, no período do romantismo, né, a gente tem lá a figura do Deus, aquele Deus que é a imagem e semelhança do homem, né? Tem uma imagem muito, que acho que todos nós já vimos em algum momento, do Deus que toca a mão do homem, e o homem é essa imagem e semelhança de Deus. Atribuímos a eles os nossos atributos, né? E o pensamento dos Deus único, quando é que ele surge? Ele é resultado do quê? Do desenvolvimento das nossas ideias. Existe um período na história do Egito em que um determinado faraó ele decidiu abolir completamente o politeísmo do Egito. Para o Egito antigo, assim como para a maioria das culturas antigas, gente, religião era atrelado à política. Então, o líder religioso era o chefe de Estado. Quando esse cidadão, esse faraó, fez isso, ele criou um tumulto tão grande na sociedade egípcia da época, que depois que ele deixou de governar, os egípcios fizeram questão de apagar ele da história. Porque aquilo para aquele tempo foi algo que feriu a essência daquela cultura. Aqueles homens não tinham ainda desenvolvido o seu pensamento e se preparado para receber essa crença no Deus único. E aí, quando a gente fala em adoração, e eu trouxe para vocês, né, que a adoração pode ser a qualquer coisa, a gente tem aí alguns exemplos. E isso em várias sociedades, né? Adoração às pedras e rochas, adoração às plantas, né? Aos vegetais, que é a filolatria, adoração aos animais, que era muito comum nas sociedades egípcias, e a idolatria, que é a adoração a ídolos, a homens, que também hoje é muito comum. Todas essas formas de adoração existem até hoje, tá? Em graus diferentes do que foi há alguns anos atrás. E aí eu trouxe para vocês um texto de O Céu e o Inferno que diz: todas as religiões precisaram na sua origem estar em relação com um grau de avanço moral e intelectual dos homens. Estes, ainda demasiados materiais para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram constituir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Então, em um determinado momento de sua evolução, a humanidade precisa disso ou daquilo relacionado às manifestações exteriores para lhe trazer algum tipo de conforto ou ter um sentido. A gente só crê naquilo que nos faz sentido, naquilo que nós sentimos. Então, em dados momentos, nós precisamos dessas manifestações. Nós fomos essas pessoas que, em algum momento do nosso período de evolução, adoramos a animais, as plantas, ou a rochas, ou a outras pessoas. Durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Mais tarde, fazendo-se a luz em seu espírito, eles sentem o vazio
que as formas deixam atrás delas. Então, a proporção que nós evoluímos também evolui a forma como nós adoramos. E aí eu trouxe para vocês uma imagem pescada de Tia Cida ontem. A adoração evolui acompanhando o processo evolutivo do ser humano. Aperfeiçoando-se intelectual e moralmente, o homem também aperfeiçoa a sua concepção de Deus e a sua forma de adorá-lo. Então, ao longo desse processo, que não foi curto, o homem ele vai evoluindo moral e intelectualmente, e a proporção que ele evolui, ele começa a compreender que divindade é essa? Quem é esse a quem eu presto reverência? Qual é a forma como eu devo prestar reverência a ele? Existe forma de prestar reverência? Correta ou não? Como é que é isso? Então a gente passa a pensar sobre como eu devo prestar culto e adoração. Eu achei interessante essa imagem. Observe que a gente começa ali, ó, curvadinho. E ó como a gente está hoje. Curvadinho também, né? Na Revolução Industrial, a gente estava ali pegando peso, saindo dos instrumentos de caça para os instrumentos, né, mais industrializados, tecnologicamente mais avançados. E hoje estamos curvadinhos no celular, né? Eu acho que eu não colocaria nenhum computador ali, eu colocaria um celular. O computador também está se tornando obsoleto. Um tablet para as crianças. Agora, e o que nos diz a doutrina dos espíritos sobre adoração? Porque até aqui, o que a gente falou? A gente falou de aspectos históricos, tá? Adoração ao longo do tempo. Mas e o que nos diz a doutrina dos espíritos sobre adoração? Na questão 649, Kardec pergunta para os espíritos: em que consiste a adoração? Quem tem pista sem ler? Em que consiste a adoração? Dai riu ali que ela está querendo responder. E aí, o que é adorar? Alguém aqui já adorou? Já? Já, né? A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, é uma forma de eu me ligar ao Criador. Pode ficar aí. Ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vou me desenhar aqui. Essa sou eu. A partir do momento em que eu oro, eu elevo o meu pensamento, ó, eu altero as minhas faixas de vibração e me aproximo do Criador. Desenho bem, viu, gente? Então, pela adoração, eu me aproximo do Criador. E aí, essa adoração, ela é um sentimento inato ou ela é ensinada? Kardec perguntou isso para os espíritos e eles responderam: é um sentimento inato, como a divindade. Então, da mesma maneira que a crença em Deus, ela é um sentimento inato, ela já nasce comigo e ela está comigo ao longo dos meus processos evolutivos. Ainda quando eu era um homem primitivo, eu já tinha em mim essa essência da existência do Criador, da existência de algo superior a mim, a adoração também. Esse sentimento de adoração também já existia em mim. Então, se eu acreditava que o fogo era um Deus, eu prestava reverência a ele. Isso era inato. Se eu acreditava que a lua era um Deus, eu também prestava reverência a ela, de alguma maneira.
Essa maneira estava intimamente ligada a quê? Ao estado de evolução em que eu me encontrava naquele momento. Então, a forma como eu presto reverência, a forma como eu adoro, está relacionada ao grau de entendimento e de compreensão intelectual e moral que eu tenho em um determinado momento. A consciência da fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode lhe proteger. Pode-se considerar a lei natural como fonte originária da adoração? E os espíritos responderam: a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Ontem, alguém perguntou algo interessante. Perguntou, mas e os ateus? Se a gente parar para pensar, não existiram povos ateus. Estar na condição de ateu é uma escolha pessoal. Tá? Então, ao longo do processo da humanidade, ao longo da história da humanidade, não existiram povos que não criam em nada, né? No nada. E agora a gente entra numa parte interessante. Precisa-se de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira, ela é de quê? De coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o olhar. Eu queria trazer para vocês uma história que está aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Eu não vou ler ela, mas eu vou contar ela para vocês, que fala o seguinte. Jesus ele foi com seus discípulos para o templo. E quando ele chega no templo, 2 homens adentraram, né, aquele templo. Um publicano e um fariseu. O publicano, o fariseu, ele chegou, né, na frente do altar e ele começou a se exaltar. Ele dizia: mas Senhor, eu que pago dízimo, eu que sou justo, sou honesto, sou bom, estou sempre de acordo com suas leis, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Já o publicano, que ficou lá no cantinho, ele batia no peito e dizia que ele não levanta o olhar, né, para o altar, e ele dizia: eu sou um pecador. Só isso. E aí os discípulos perguntam, né, a Jesus, quem daqueles dois, qual daquelas 2 orações era a mais correta. E Jesus diz que aquele que muito se exalta é humilhado. O que ele quis dizer com aquilo? Quantas vezes a gente para pensar na qualidade da nossa prece e da nossa adoração? O que são essas manifestações exteriores que a gente ainda precisa? Vamos pensar um pouco? Eu vou dar um segundo para vocês pensarem, 3 segundos para vocês pensarem. Como é que está a qualidade dessa prece? Jesus, ele um dia se reuniu com seus discípulos às margens de um rio, durante a noite, e ele disse assim aos discípulos: vamos entrar no barco. Ele entrou no barco e começaram a navegar pelo meio do rio. Lá pelas tantas, Jesus adormeceu no barco. Veio uma tempestade. Aquele rio ficou super agitado. Super agitado. Os discípulos ficaram desesperados. Eles tinham certeza que naquele dia eles morreriam.
Eles olhavam para Jesus e Jesus continuava fazendo o quê? Dormindo. Jesus continuava dormindo. E eles colocavam a mão na cabeça, eu imagino quando eu vejo a cena, eles colocando a mão na cabeça, tentando tirar a água do barco. E aí, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, acorda, morreremos. Jesus abre os braços, levanta e ordena que a tempestade passe. A tempestade naquele momento cessou. E todos aqueles homens olhavam uns para os outros sem crer. Mas como era possível? E Jesus olha para os seus discípulos e diz: homens de pouca fé. Quantas vezes, diante de uma tempestade, a gente recorda, a gente lembra que Jesus está no barco com a gente? Será que a gente tem essa consciência de que Jesus ele não saiu do barco? E ainda que ele saísse, porque tem uma história semelhante a essa, em que Jesus não está no barco, os discípulos estão todos no meio da tempestade. E lá no meio daquela tempestade, eles tiveram mais uma vez a certeza de que morreriam. Porque daquela vez, naquela tempestade, Jesus não estava no barco. Ele não estava. E aí eles olham um para o outro e têm a certeza: não, aquela vez Jesus estava aqui, então ele acalmou a tempestade, dessa vez ele não está aqui conosco, morreremos. E eis que Jesus surge como um farol, andando por sobre as águas e, mais uma vez, abre os braços e acalma a tempestade. O que eu quero dizer a vocês com essa história? Quantas vezes efetivamente recorremos a Jesus em prece e em adoração, para que Ele acalme as nossas tempestades? Irmãos, nós não passaremos pela prova do corpo físico sem tempestades. Não passaremos. Eu gostaria verdadeiramente de dizer a vocês: não haverão tempestades. Mas elas existirão. Umas mais intensas, outras menos, outras bem leves, que vão passar e a gente não vai sentir tanto. Mas as tempestades existirão. E Jesus, independente de estar no barco ou não, Ele é o caminho. E como eu alcanço Jesus durante a tempestade? Ou fora da tempestade, porque eu não posso lembrar apenas durante a tempestade que Jesus está no barco comigo. Eu não posso apenas durante a tempestade elevar os meus pensamentos a Deus ou a Jesus e pedir, e pedir, e pedir. Como é que eu faço? Qual é o caminho que Jesus nos ensinou quando esteve presente aqui conosco? Qual foi o caminho que Ele nos deu? Ele nos deixou um ensinamento, talvez o único, que Ele formalizou assim de fato. Ele disse assim: é assim. Foi o caminho da oração. Quando Ele está lá e ensina, quando os discípulos perguntam para Ele: mestre, me ensina a orar. E aí Ele vai lá e deixa para a gente esse presente, que é a oração do Pai Nosso. Mas Jesus, Ele disse para a gente
que o caminho era a prece. E na pergunta 658 de O Livro dos Espíritos, Kardec fala: a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Olha quanta coisa tem aí dentro. Então, quando eu trago a prece, o negocinho não tá, né? Quando eu trago a prece como agradável a Deus, os espíritos nos dizem que precisa ser aquela de coração. Eu preciso me desprender do orgulho, do egoísmo, eu tenho que ter sinceridade, eu tenho que ter humildade. Olha o exemplo do publicano e do fariseu. Um se exaltava suas qualidades, exaltava aquilo que ele oferecia. O outro apenas se reconhecia ainda como um pecador. E Jesus, ao sair daquele templo, em que os discípulos lhe perguntam qual daqueles dois homens a prece se aproximava mais de Deus, e ele diz que aquele que tinha se exaltado menos. Como é que está a qualidade da nossa prece? Como é que está esse momento íntimo que eu tenho com Deus? Eu tenho esse momento íntimo com Deus? Eu tenho. É individual, cada um se responde. Eu tenho esse momento íntimo com Deus? Esse momento de intimidade? O que eu faço nesse momento? Como é que eu me comporto nesse momento? Eu tenho pressa? Eu declamo orações? Eu leio? Eu falo do meu coração? Se respondam, como é que está a relação de vocês com Deus? Esse momento de contato íntimo com Deus, como é que está? Mas lá na frente, na pergunta 659, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Eu lembro quando eu era criança, que eu queria passar de ano, logicamente, eu fazia vários pedidos a Deus e promessas ainda. Se eu passar de ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que eu fazia ainda na inocência da infância e que muitas vezes a gente traz para a vida adulta? Eu tentava barganhar com Deus, meus irmãos. Quantos de nós, quando nos recolhemos em oração, ainda tentamos barganhar com Deus, trazendo para a figura da divindade aquela figura de homem, os atributos de homem que nós ainda damos a Ele? Como se fosse possível para que eu ganhe na loteria, porque eu acho que é o que a espiritualidade mais ouve aí quando recolhe as preces, é de gente que quer ganhar na loteria. E que nem joga. Muitos nem jogam, mas querem ganhar na loteria. Quantos ainda fazem essa barganha
Ô tia, quantos ainda fazem essa barganha? Se o senhor me der isso, eu prometo que eu faço isso, isso e isso, eu vou ser menos orgulhoso, eu vou perdoar o meu primo, que eu não falo há 10 anos, porque ele fez isso, isso e isso comigo, ele continua errado. Mas eu vou perdoar ele se o senhor me der isso. Quantas vezes a nossa relação ainda é assim, de barganha? Agora, quantas vezes nos reunimos em oração para louvar, para agradecer? Minha gente, a gente vive todos os dias crendo no milagre. Vou provar para vocês como. Quem aqui tem certeza absoluta que amanhã vai estar vivo? Encarnado? Ninguém. Nós vivemos todos os dias crendo no milagre que amanhã vai dar tempo de pagar as contas, de assistir o final da novela, de encontrar com alguém que gosta muito, que daqui a 10 anos eu vou estar viva para perdoar meu pai, para perdoar meu primo, meu amigo que me traiu minha confiança. A gente vive crendo nesse milagre. A gente nunca pensa, olha, a não ser que a gente não esteja saudável, né, gente? Aí tudo bem, dá para compreender. Mas a gente nunca pensa, olha, amanhã eu posso estar desencarnando, então deixa eu acertar logo minhas contas hoje, deixa eu começar a pensar no hoje. Nós vivemos ansiosos pensando no amanhã. Nós vivemos crendo nesse milagre de que o amanhã pode existir, que vai existir. A gente não dorme pensando amanhã pode não existir. Não é? Não é verdade? Verdade, gente. Verdade. E a prece, será que ela torna o homem melhor? Sim. Porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Olha que coisa incrível. A prece me torna melhor? Sim. Através da prece, gente, nós fazemos conexões. Olha ali a elevação do pensamento. Eu mudo a minha faixa vibratória, eu me elevo, eu chego mais próximo de espíritos em que vibram também em sintonias mais elevadas que a minha. Eu faço amizades. E esses espíritos, eles nos fortalecem, nos permite e nos intui, porque a decisão é sempre nossa, senão não existiria livre-arbítrio. Ele nos intui para que não nos inclinemos para o mal. Jesus nem sempre está dentro do barco, mas ele está ali. Ele é presença constante. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes e... quanta coisa, né? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo. São aquelas palavras vãs. Quantas vezes, ontem se discutia muito isso, quantas vezes a gente sai de uma palestra, sai de uma missa, de um culto, de um evangelho no lar, e no final a gente não sabe nem o que foi dito. Porque a gente estava ali, passando o nosso tempo. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de quem, sobre quem. Sobre quem? Lembrem disso.
Todas as vezes que vocês estiverem investindo tempo em vocês, como vocês estão fazendo agora, como eu estou fazendo agora, lembrem, esse investimento em si mesmo é divisor de águas. Quando eu tomo a decisão, a partir de agora, eu quero ter uma vida melhor, tudo o que está em torno de mim precisa vibrar para isso. Tudo, incluindo a forma como eu me elevo em oração ao Criador. Isso é trabalho de formiguinha. Não é fácil, é um momento por dia. Eu preciso me conhecer e investir em mim mesma. Não é o remédio que é eficaz. Nesse caso, é a maneira, mas a maneira de aplicá-lo. Teve um vídeo que eu assisti ontem, e aí eu vou deixar essa figura aqui para poder falar com vocês sobre esse vídeo, que era um médico. E esse médico, ele era um médico neurologista. E ele era pesquisador. E ele resolveu, com um grupo de pacientes que estavam em coma, ele começou a estudar um grupo de pacientes que estavam em coma, tá? Todas aquelas pessoas estavam inconscientes, todas. E aí, ele pegou um pequeno grupo e um grupo de pessoas se colocou à disposição para orar para aquele pequeno grupo de pacientes que estavam na UTI. O outro grupo não teve oração. Então, vamos supor que ele tenha pego 14 pacientes. 7 pacientes que estavam em coma não tiveram oração. 7 pacientes, aquele grupo de pessoas que não conheciam ninguém dos que estavam ali, recebiam diariamente aquelas orações. Diariamente eles eram alimentados com aquelas orações. Eram desconhecidos, tá, gente? Ninguém conhecia ninguém. E o que esse médico neurologista traz é que aquele grupo de pacientes que recebia diariamente orações apresentou uma melhora significativa em relação àquele outro grupo de pacientes que não tiveram ninguém orando por eles. E o que aquele médico não era espírita, tá? O que aquele médico, ele comprovou com isso, através da ciência? Que a oração, ela tem sim um poder, inclusive, de melhorar a saúde do nosso corpo físico. Já acredito que seja, né, comprovado que a prece melhora a nossa condição emocional, a prece cura a depressão, a prece cura a ansiedade, a prece cura, em muitos momentos, um estado que a gente esteja que não seja tão agradável. Mas aquele médico quis dizer pra gente, a prece também cura o corpo. E aí, com essa imagem, olha só, a mente atua como uma estação receptora e emissora de ondas magnéticas. Por isso não há distâncias para a prece. E o Livro dos Espíritos deixa isso claro para a gente quando existe uma pergunta lá que fala, a gente pode orar por quem já morreu? Sim, porque para a prece não existem distâncias. Ela, é faixa vibratória de ondas magnéticas. Essas ondas, elas viajam no espaço. Emissor, receptor. Emissor é quem emite, receptor é quem recebe. Por isso que eu posso orar para minha amiguinha ali, que eu não sei o nome, não conheço. E aí, mesmo eu não conhecendo e não sabendo o nome, ela vai receber essas ondas magnéticas de amor, de sentimento de serenidade, de equilíbrio, de paz que eu enviar para ela, ou que eu enviar para Barreto, ou que eu enviar para Liliane, para Cândida. A gente recebe essa oração. Mas para eu receber essa oração, eu preciso estar o quê? De alguma maneira receptiva a receber. E quando é que eu não estou receptiva a receber orações, a receber esse bem que o outro emana para mim?
Quando eu envolvo a minha consciência com orgulho, com vaidade, com maledicência, quando eu estou ali invejando o outro, falando mal dele, eu crio um muro. E quem cria esse muro não é o outro, não. Quem cria esse muro sou eu mesma. Ah, mas Alice, se criar um muro, essa prece não vai chegar a mim nunca? Vai. De alguma maneira vai. Mas o trabalho que vai existir para que isso chegue até você não será o mesmo que se você estiver receptivo. Bom, eu já estou finalizando. Para finalizar, eu não queria deixar de falar com vocês mais uma vez sobre Jesus no barco. Jesus no barco, eu passei o final de semana refletindo sobre isso. No encontro de trabalhadores sábado, alguns estiveram aqui. Nós falamos muito sobre Jesus no barco. E eu fiquei o final de semana todo pensando sobre isso. E enquanto eu preparava esse material, eu pensava sobre Jesus no barco. E eu pensava também sobre Jesus fora do barco, andando sobre as águas para acalmar as minhas tempestades. E aí eu lembrei de algo muito importante que às vezes a gente não dá, né, tanto valor, que é o culto do evangelho no lar. Respondam a si mesmos, não precisa ninguém levantar a mão. Quem é que faz o culto do evangelho no lar? Que momento é esse em que eu tenho como oportunidade de estar Meus bonecos são muito bonitos, tá, gente? É boneco de professora, inclusive, tá? Eu e a minha família. E essa minha família pode ser composta por quem quer que seja. Eu e minhas 2 gatas, eu e meu cachorro, eu e os meus filhos, eu e meu marido, eu e minha esposa, eu e meu irmão, minha avó, quem for. Eu sozinha. Em que momento é esse que eu tenho reservado para me conectar com Deus dentro da minha casa? E quais são as consequências disso? Quando eu prego o evangelho no lar, quando eu instituo o evangelho no lar em minha casa, eu estou transformando a minha casa também num santuário. Eu vou elevar o padrão vibratório. Olha o que eu falei ali. Eu vou elevar o padrão vibratório do meu lar. Eu vou trazer, como eu li, está lá no livro dos Espíritos, para próximo de mim, espíritos que também vibram numa faixa um pouquinho melhor que a minha, ou até mais elevada que a minha, para dentro do meu lar. Eu vou fortalecer a minha família. Eu vou começar a me conhecer melhor, porque esse livro aqui, meus irmãos, esse livro aqui, ele nos ajuda a saber quem somos. Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente se vê sempre vestido de rei. Mas a gente não tem noção de quem somos de fato. E é necessário a gente dar esse mergulho em nós mesmos, fazer essa reflexão, trazer Jesus para dentro do nosso barco. Não se esqueçam disso. Instituir, e é muito simples instituir o culto do evangelho no lar. Eu posso fazer isso sozinha, acompanhada. Eu instituo um horário ao longo da semana em que seja confortável para mim, em que mantenho esse horário fixo toda semana. No mesmo horário eu me reúno com os meus, ou sozinha, ainda que morem mais pessoas na casa de vocês e que essas pessoas não queiram
estar no Evangelho com vocês não tem problema. Eu me reúno, eu leio uma mensagem, eu posso ler um livro de mensagem, eu leio uma passagem do Evangelho, eu reflito sobre ela e eu me coloco como parte principal para aquela mensagem. Lembrando sempre que Jesus é o centro. E para finalizar, que já está no meu horário, a minha coordenadora já me falou ali. Nem falou, não foi, tia Cândida? Eu só vou ler para vocês uma passagem do livro de Mateus, que está no capítulo 27 de O Livro dos Espíritos, Pedi e Obtereis, que diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelhem aos hipócritas, que... Cadê o óculos? Quando orardes, não vos assemelhem aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Tá bem? O que a gente tem aí nessa passagem? Quando orardes, entrai no vosso quarto, fechai a vossa porta. O que Jesus disse aí? Que quarto é esse? Que quarto é esse? A minha consciência. Fechai a porta para o que é exterior, entre em si. Porque o vosso Pai, Ele vê o que é em secreto. Então, meus irmãos, eu finalizo lembrando para vocês que Jesus pode não estar dentro do barco. Ele pode estar fora do barco. Mas Ele sempre, sempre acalmará as nossas tempestades. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, gente. Esse está melhor. Vamos agradecer a nossa querida Lucinha pelo seu trabalho, por todas as reflexões que ela nos levou, nos possibilitando, inclusive, fazer reflexões acerca do nosso entendimento. O nosso entendimento sobre a conexão que a gente tem com o alma, com Deus, com o Mestre e poder perfeito, cuidado, para nortear as nossas caminhadas. A forma como a gente vai viver, aquilo que a gente pede, o que a gente pede, a maneira como a gente se dirige a gente, a forma de exercitarmos a nossa fé, a crença que nós temos, mesmo sem ver, Ele está conosco. A importância de levarmos a Ele a nossa gratidão por tudo que a gente recebe quando vê, e também quando não vê, ou também quando dá. E, acima de tudo, o exercício da prece, da oração, seja individual, o recôndito do nosso quarto, que é a nossa consciência, tirando as palavras do coração. Quando é coletiva, quando eu me reúno com a minha família, o meu lar, e estabeleço também essa possibilidade que ele adentre o meu lar, lá ele faça agora. Então, sobre a lei de adoração, a gente leva algumas reflexões para casa.
e que isso nos possibilite nos conhecermos melhor no maravilhoso do Evangelho. Porque a gente só se transforma, só se renova quando reconhece que a gente precisa transformar a nossa vida para que a gente possa se elevar e estar mais próximo. Obrigada, Alicinha. Vamos convidar os nossos companheiros fascistas para o segundo momento. Que a gente possa, nesse momento, buscarmos trazer para próximo de nós, na nossa casa mental, aquele que é o príncipe dos príncipes, aquele que é simbologia de amor, de ternura, de sinceridade e de humildade. Que possamos dizer ao nosso Mestre Jesus que Ele esteja sempre conosco, que Ele seja o capitão do nosso barco, nos ensinando, nos intuindo e nos fortalecendo no caminho da transformação para sermos pessoas melhores do que ontem fomos. Que os seus ensinamentos façam parte da nossa vida de maneira prática. E lhe pedimos perdão, Mestre, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros, porque o Senhor conhece as nossas imperfeições e nos aceita como somos. Que a Tua luz, que brilha a todo momento, ilumine as nossas consciências, ilumine as nossas caminhadas, fazendo com que a nossa vida seja um jardim cuidado por Ti. Que a cada dia busquemos estar mais perto dos vossos ensinamentos, praticando o amor, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. E que os vossos caminhos, as vossas pegadas, quando viermos caminhando, buscando seguir a Tua trilha, possamos colher o brilho das estrelas que se desprenderam das vossas sandálias, para que assim façamos brotar em nós as doces virtudes da paciência, da tolerância, da indulgência, que a Tua prece que o Senhor nos deixou como modelo nos ensina tanto. E dessa forma, nós trazemos essa oração que o Senhor nos deixou para finalizar o nosso trabalho de hoje, pedindo a vossa licença e permissão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Que venha a nós o Teu reino de bondade e justiça. E que na nossa vida seja feita a Tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, o material e o espiritual, Pai, nos dai hoje e sempre.
e ensina-nos a perdoar àqueles que nos ofenderam, na mesma medida e proporção, e perdoarmos aqueles que nos trouxeram ofensa. Então, Pai querido, livra-nos de todas as tentações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a oportunidade desse trabalho e rogamos ao Divino Mestre Jesus que leve cada um de vocês em paz aos seus lares. Muito obrigado. E lembrando que amanhã ainda nós temos atividade. Amanhã nós temos a palestra às 9h da manhã, com a nossa companheira Tânia Gomes, trazendo a lei de sociedade. E na sexta-feira temos a nossa live sobre leis morais na atualidade, a lei de igualdade e de equidade, com a nossa companheira Ana Paula Santos. Obrigada a todos vocês. Boa noite.